Estamos conectados aqui com o Dr. Geraldo Lima Filho, ele que é advogado e reside em Israel há 5 anos. A gente vai bater um papo com ele. Dr. Geraldo, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem, desculpa, o foco não está muito bom, acabou de tocar a sirene antiaérea, eu vim para o abrigo. Não, perfeito. Fique super à vontade aí, caso você precise desligar. Eu estou com o Cláudio Dantas também conectado, é isso, Mari? Cadê o Claudião? Chega mais, Cláudio Dantas. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paulinho. Bom dia a toda a bancada aí. Bom dia a nossa audiência mais uma vez. E bom dia, Geraldo. Tudo bem, querido? Bom dia, Cláudio. Como é que você está? Firme. Doutor Geraldo, Excelente. onde é Geraldo, que... Por favor, Cláudio, fica à vontade. Perdão, já vou aqui para não te atrapalhar, Paulinho. Geraldo, a gente vem conversando aí nos últimos dias, justamente em função de toda essa situação. Você me explicava ontem, já quase na madrugada, como é que está a rotina, né? No final da noite, vocês são orientados a ir para a instalação de segurança. Como é que está isso? Traz esse dia a dia de vocês em função justamente da crise de segurança que está em curso aí em Israel. Bom, como eu disse, eu estou na instalação de segurança agora, né, Cláudio? É uma vida bastante complicada, porque você não sabe quando vai tocar uma sirene antiaérea. Então, tem questões muito complexas envolvidas de como você consegue tocar a vida e cumprir todas as suas obrigações. Tem horários que, de fato, são mais comuns que haja ataques. Então, a gente já está acostumado, por exemplo, no fim da noite, em torno das 8 horas também, é um horário que tem bastante ataque. Essa parte da tarde costuma ser mais tranquila, o que eu chamo de horário de tomar banho. Mas hoje, como você está vendo, não está tão tranquilo assim. Muito bem. O Geraldo, só para entender, assim, você está dentro de um bunker, certo? Como é que é esse bunker? Você consegue, de alguma forma, mostrar para a gente ter ideia de como é que é isso? Porque a gente não faz muita ideia de como é que é isso. É uma sala fechada, certo? Se puder, não sei se você consegue mostrar, se você está em segurança para isso. Essa janela é lacrada com aço inoxidável e o quarto todo é feito com um concreto armado. Então eu vou até poder sair agora, que já passou o tempo mínimo de ficar aqui, vou ter uma imagem melhor para vocês. E ele é feito de concreto armado. Então ele é um lugar fechado hermeticamente, mais seguro. Entendi. E, enfim, é onde tem um pouco mais de segurança. Entendi. Aí você se sente, obviamente, muito mais seguro ali. Maninho, você tem alguma dúvida? Tenho. Eu queria saber, Geraldo, você tem filhos? Eu estou bastante curioso sobre como tem sido o cuidado com as crianças nesse contexto, né? Quando toca a sirene, etc. Como que as crianças estão lidando com essa situação? Não sei se é o seu caso de ter filhos. Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. As crianças têm entre 2 anos a 6 anos. 2 anos é uma criança praticamente de colo ainda, então a minha cunhada que a leva para o quarto de segurança. As outras 2 crianças de 4 e 6 já sabem que elas têm que ir para o quarto de segurança quando toca o alarme. E, a bem da verdade, eu tenho cachorro em casa. A cachorra já sabe que quando toca o alarme ela tem que ir para o quarto de segurança. Pepe, por favor. Geraldo, primeiramente, queria me solidarizar com você, mandar energias positivas aí do Brasil, né? Sei como é difícil. E eu queria entender como é que estão as questões dos mantimentos, né? Porque vocês estão numa guerra, né? Imagino que as prateleiras do mercado estão vazias, que deve ter também falta de abastecimento, inclusive de água, de serviços básicos, não é? Como é que está isso aí em Israel? As prateleiras dos mercados, de fato, estão vazias. Houve uma informação do porta-voz do Estado de Chefe-Maior para a gente ter em casa equipar o abastecimento para 72 horas. Isso gerou uma correria aos mercados. Depois houve uma correção disso, de que não era necessário correr imediatamente, que isso era uma precaução. Mas, enfim, o dano já havia sido causado. Então, eu vou te dar o exemplo da minha casa. A gente tem várias garrafas que a gente usou para estocar água desde já.
e não tendo no mercado água para comprar, a gente comprou clube soda para poder cozinhar como substituto. E alimentos não perecíveis também, que precisam de pouca água. Então, ao invés de comprar uma massa, uma pasta, a gente comprou arroz e enlatados. Sim, Geraldo, vou te pedir um pouquinho de paciência, porque agora eu vou direto para o Itamaraty, mas antes, deixa eu fazer um rápido break para você que está no rádio, são 10 horas e 24 minutos. Eu vou direto para o Itamaraty, porque a coletiva de imprensa continua e a gente resgatou o áudio para vocês poderem ouvir o que o Itamaraty está falando em relação aos brasileiros que estão reféns. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, turma. Só para vocês entenderem, a gente está com o Itamaraty ao vivo, relatando as medidas que o Ministério das Relações Exteriores estão promovendo. Mas antes de passar a palavra aqui para o Ministério das Relações Exteriores, eu queria mostrar para vocês essas imagens. Essas imagens são da faixa de Gaza, ainda de prédios absolutamente destruídos, como vocês podem ver. Antes nós estávamos com uma imagem ali com o mar ao fundo, na região mais litorânea, ali, essa imagem mesmo que eu estou falando aqui para vocês. Ontem teve um bombardeio muito, mas muito forte nessa região, nós acompanhamos inclusive ao vivo, né, mano, e nós entendemos, pouco tempo depois, que era justamente um navio que tinha alguns armamentos do Hamas e o foco de Israel foi justamente em explodir aquele determinado navio por ser um ponto de abastecimento de munição por parte do Hamas. Imagens ao vivo. À esquerda, o que o Ministério das Relações Exteriores promove agora, uma coletiva de imprensa, e à direita, imagens da região litorânea da faixa de Gaza, que, como eu disse ontem, teve uma explosão significativa, certo? Olha, o Brasil decidiu, inclusive, Mano Ferreira, não propor nenhum tipo de sanção ao Hamas no Conselho da ONU. Inclusive, o Brasil deve sair desse conselho no final do mês, agora porque é uma presidência rotativa. Como é que você vê isso? Com muita preocupação, e acaba sendo uma postura que também ecoa a postura que nós vimos no Congresso Nacional, né? Houve uma discussão sobre uma declaração oficial, né, de repúdio ao Hamas, e a gente viu um empenho forte do Partido dos Trabalhadores de incluir na declaração de repúdio aos atos terroristas uma declaração de repúdio ao Estado de Israel, o que gerou muita polêmica em função do contexto. A gente está passando por uma situação em que o Estado de Israel responde a um ato terrorista que vitimou centenas de cidadãos israelenses e, como nós falamos, cidadãos de várias nacionalidades, inclusive brasileiros. Então, como não ter uma atitude veemente de repúdio às atitudes do Hamas? É algo que eu, sinceramente, não consigo compreender do ponto de vista humano até, porque os atos odiosos dos terroristas são atos contra a humanidade e a gente precisa falar isso com muita clareza. Agora, você pode ser um defensor da causa palestina sem a necessidade de passar um pano e achar que o Hamas não promove terrorismo, né? Exatamente. É possível. Assim como também é possível se solidarizar com todo o sofrimento do povo judeu e do Estado de Israel nesse momento, sem necessariamente achar que o Estado de Israel não comete falhas. Claro. Como qualquer governo de qualquer país democrático, é claro que o governo de Benjamin Netanyahu comete falhas. E há naquela, enfim, tensão regional, problemas também relacionados a direitos humanos. E quando a gente fala sobre um grupo terrorista em um Estado democrático, é claro que a régua moral não pode ser a mesma. A gente não pode pensar a respeito do comportamento do Estado de Israel comparando com um grupo terrorista, porque a gente precisa que
Estados democráticos atuem com muito mais responsabilidade em defesa dos direitos humanos. Muito bem, gente, nós vamos voltar agora no rádio. Para você que nos acompanha, são 10 horas e 28 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo tudo o que acontece no Oriente Médio. Estamos entrevistando, inclusive, um brasileiro, o Dr. Geraldo. E o Cláudio Dantas me pediu a palavra para fazer uma pergunta para o Geraldo mais uma vez, né, Claudião? Fica à vontade. Geraldo, você está exatamente onde em Israel, para que a gente possa ter uma exata noção, porque em virtude justamente dessas medidas de segurança, é importante que a gente entenda como é que está funcionando o país, o resto do país, né? Claro que os combates, nós estamos aí vivendo os bombardeios sendo feitos lá na faixa de Gaza e mais ao norte aí com a atuação contra o Hezbollah. Como é que você está posicionado aí no país e por que essas medidas de segurança tão severas? Há risco? Eu estou localizado no centro de Israel, numa cidade chamada Rishon LeZion. É um privilégio estar localizado no centro de Israel nesse momento, porque embora haja ataques aqui, essa semana tinha um estilhaço de foguete no meu estacionamento do lado do carro, inclusive. Ou seja, caem foguetes aqui também, mas eu tenho o privilégio de não estar numa região como Sderot, no sul de Israel, em que a situação é extremamente trágica, as pessoas perderam completamente o que fazer da vida. Informação aqui para vocês que acaba de chegar, inclusive o presidente Lula foi a público pelas redes sociais, pediu um apelo em defesa das crianças palestinas e das crianças israelenses. Ele diz o seguinte, o Lula: quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e na comunidade internacional para que juntos, com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. E aí ele cita as crianças. As crianças jamais poderiam ser feitas de referência, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas por suas famílias. É a primeira vez que o presidente Lula cita o nome Hamas num posicionamento público. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. E ele continua: é preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É uma intervenção humanitária internacional urgente. E é urgente o cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e Palestina. E ele encerra: o Brasil, na presidência do Conselho de Segurança, juntará esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito e continuará trabalhando pela promoção da paz em defesa dos direitos humanos no mundo. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Uma postagem às 10 horas e 16 minutos e imagens ao vivo que mostram mais uma explosão na faixa de Gaza. Uma fumaça preta indica justamente que mais um edifício foi atingido por lá. Um barulho muito forte dessa explosão que nós acompanhamos agora ao vivo aqui, e temos agora esse novo ingrediente, Pepe, esse posicionamento um pouco mais firme do presidente Lula, um pouco não, bem mais firme do presidente Lula, se na comparação com o posicionamento de ontem. Com certeza. A primeira declaração pública do Lula que cita o Hamas, não é? E é bom lembrar, Paulinho, eu fiquei um pouco assustado quando eu vi dados sobre a demografia da faixa de Gaza. 48% da população que vive na faixa de Gaza tem até 14 anos. Ou seja, metade da população da faixa de Gaza é feita por crianças e adolescentes, né? Adolescentes na baixa idade, diria, né? Ou seja, realmente, quem vai ser mais afetado com essa guerra na faixa de Gaza, quando você pensa nos civis, serão as crianças. Infelizmente, o efeito colateral da guerra é exatamente criar essas baixas civis. E o Lula, vindo ao público para falar que tem que ser liberado as crianças que são reféns, né, e os idosos que são reféns, né, ele realmente vocifera essa vontade da opinião pública mundial. Não tem nenhum sentido, né, o Hamas, como grupo terrorista, manter crianças presos, né?
Isso é um absurdo, isso é surreal, uma falta de humanidade completa que o grupo terrorista não tem. E aí, Paulinho, eu queria fazer só um parêntese que eu acho importante. É impressionante a distopia de parte da esquerda no Brasil e no mundo, né? Que não consegue apontar o dedo para o Hamas como grupo terrorista, achando que isso diminuiria a causa palestina. Ô, Pepe, deixa eu